Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E aí? Boa noite, Fátima. Quem está chegando aí, o pessoal da comunidade já está chegando. Boa noite, boa noite. Hoje a gente está encerrando, digamos assim, provisoriamente, estamos aqui fechando um ciclo, né? Um ciclo em cima de reflexão sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre riqueza, né? Foi exatamente um insight que eu tive que me levou a criar, né, o programa Escola da Riqueza, um caminho espiritual para ficar rico, né? Então, nós criamos um grande acervo de conteúdos voltados exatamente para inspirar as pessoas nessa jornada da riqueza mais ampla, né? Na riqueza de uma forma o mais ampla possível. E aí, Tiago, tudo bem, querido? E aí nós vamos estar falando hoje exatamente sobre esse tema, né? Esse tema que eu peguei exatamente hoje, né? Lendo um livro aqui sobre prosperidade, que fala exatamente que a prosperidade não é a abundância material. Tá? Aí você pergunta, não significa abundância material. Você vai dizer, mas afinal de contas, o que é a prosperidade? Então, essa live de hoje é exatamente para a gente trazer clareza sobre essa perspectiva da prosperidade, tá? E para você entender o que é realmente prosperidade, tá? Então, fica aí conosco, vamos chamar as pessoas aí do seu convívio, vamos soltar o avião aqui para que mais pessoas possam participar dessa live, né? Para a gente possa levar essa perspectiva da prosperidade, que eu chamo de prosperidade multidimensional, mas para que a gente possa ter clareza, né, para que a gente possa ter clareza sistêmica, né, da real prosperidade, né? Então, hoje nós vamos estar falando exatamente sobre esse tema, né, que prosperidade não significa abundância material. Você está dizendo, mas como assim? Eu passei a vida toda aprendendo que prosperidade é ter dinheiro, né? E aí eu vou explicar detalhadamente para você, né? Deixa eu só cumprimentar as pessoas aqui. Hilda, boa noite, Luci, Idice Costa, Fátima Duarte, Maria Zanin, Margarete, Ana Flávia, deixa eu ver aqui mais, Eurides, pessoal da comunidade chegando aqui em peso, Maria Claute, Titi Chiaz, boa noite, Jurema, Marlise Euler, né? Estão Rejane, Ana Sandy, Geni, Fátima, sejam todos e todas bem-vindas, Samuel, boa noite, Maria do Carmo, tá? Então, a noite hoje, boa noite, Laís, a noite hoje vai ser dedicada a essa temática, né, que faz parte exatamente dessa jornada quântica voltada para a riqueza, que eu estou chamando de Escola da Riqueza, um caminho espiritual para ficar rico. E o tema de hoje, né, que é o tema que eu escolhi hoje, exatamente para a gente já ir entrando nessa vibração da Escola da Riqueza. A gente está já com uma turma muito linda de pessoas cheias de propósitos, de pessoas muito entusiasmadas. Ontem a gente fez uma live no Zoom, foi quase uma mentoria, mas assim, foi muito rico, porque a gente vai vendo, cada pessoa tem seus emaranhados, né? Tem seus emaranhados sistêmicos, a sua compreensão sobre o que é o dinheiro, sobre o que é a prosperidade, e o medo, a fobia de ter dinheiro, a fobia de ser uma pessoa rica, né? Então, isso também é outra coisa que é impressionante, né? Clementina, boa noite, José Luiz Pisotti, Adriana, Arlete, Maria del Carmo chegando aqui também, Ariélia, algumas pessoas que já fazem parte dessa turma, dessa primeira turma, né? Essas pessoas pioneiras, né? Que estão investindo num novo caminho voltado para um caminho espiritual para ficar rico. Então vamos lá. O tema dessa live né? O tema dessa live a prosperidade não significa abundância material, né? Então vocês dizem, mas como assim? Então aquela pessoa que tem uma mansão, que tem um carrão, né, que vive bem, que tem uma casa de praia, né, que tem lá uma casa em Orlando, né,
que tem uma casa lá em Nova York, enfim, né, que tem inúmeros bens materiais, essa pessoa não é próspera? Não, essas coisas em si, elas não criam a prosperidade. É isso que você precisa entender, né? É exatamente o estilo de vida da pessoa, né? É exatamente a forma como a pessoa age no mundo que traz essas coisas para a vida dela, entendeu? Não são essas coisas que significam, né, que significam abundância. Porque se você não tiver um estilo de vida, uma mentalidade de prosperidade, se você não for de fato uma pessoa próspera, tá? Boa noite, Edvaldo. Se você de fato não tiver uma mentalidade próxima, você pode ter uma mansão, você pode ter um carrão, você pode ter isso, e você termina daqui a pouco, você está pobre de novo. Entendeu? Da mesma forma, as pessoas. Dentro dessa lógica, a prosperidade ela é um estado de ser, é um estado de espírito, é um estilo de vida, é uma forma de agir no mundo, né? A prosperidade é isso, né? E a prosperidade ela faz parte de ela faz parte de um tripé aí, né? Então veja bem, você pode falar que uma pessoa que vive doente, a pessoa é milionária, é bilionária, mas ela vive doente, ela vive hospitalizada, ela vive dependendo de medicamentos químicos, né? Ela vive sofrendo, né? Ela não sabe lidar com suas emoções. Essa pessoa está com a conta cheia, a conta bancária é muito cheia, mas ela é próspera de fato? Não, ela está com ela é próspera numa área da vida dela, tá? Bom, essa pessoa tem muito, mas muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, é milionária, é trilionária, né? É, mas a questão é que ela não é realizada, ela não é feliz com aquilo que ela faz, entendeu? Tá? Mas a conta dela cresce, ela é uma pessoa que tem uma visão altamente competitiva do mundo, ela compete, ela está o tempo todo investindo e ela ganha bilhões e bilhões e bilhões, mas ela é uma pessoa triste, né? Você vai conversar com uma pessoa, você vê que a pessoa vive angustiada, ela não confia nas pessoas, ela fica achando que está tudo, ou seja, ela quanto mais ela fica bilionária, mais ela se isola do mundo, né? Mais ela se sente angustiada, mais ela se sente feliz. Aí eu pergunto, essa pessoa pode ser considerada uma pessoa próspera? Não, não é, né? Ela é próspera no nível material, financeiro, tá? Então, assim, é importante, dentro desse contexto que nós estamos trabalhando, né, que é exatamente a base do que eu estou preparando para a escola da riqueza, a prosperidade ela precisa contemplar o ser humano, né? Então ela precisa, na verdade, né, ela é um estado de espírito de uma pessoa que já é uma pessoa que já está nesse caminho da felicidade, da integridade, da sabedoria, né? E a sabedoria, como eu venho falando, é exatamente o caminho onde a gente aprende com os nossos erros e aprende com os erros dos outros também, né? Porque eu posso aprender vendo as pessoas que estão errando e que estão fazendo coisas que não dão certo, né? E de repente você diz, não, esse caminho aí é furado, né? Esse caminho aí não vale a pena. Então, a sabedoria é o acúmulo de experiências, né, relevantes que nós temos na vida e que nos proporcionam aprendizado, né? Proporciona eu não repetir o erro, nem o meu erro, nem os erros das experiências dos outros que eu convivi e que eu percebi. Então, tem coisas do meu pai ou da minha mãe que eu digo, não, eu não quero repetir isso. Isso não faz sentido para mim, entendeu? Então, isso sem julgar, tá? Isso sem julgar, isso sem expressar arrogância, simplesmente a gente tem compaixão com as outras pessoas, mas a gente olha e diz, não, mas essa pessoa está vivendo de um jeito que ela só vive doente. Então, assim, por que é que eu quero repetir isso? Entendeu? Ou seja, o que há de bom nisso? Entendeu? Então, a pessoa está muito rica, mas ela só vive ansiosa, ela só vive preocupada, ela não tem paz de espírito, ela não, né? Ela trata a mão as pessoas. É muito importante, né, entender também que o fato de você ter pouco dinheiro, o fato de você não ter acesso a bens materiais de qualidade, isso não significa também que você é uma pessoa pobre, né? Que isso não é o sinônimo da pobreza. O sinônimo da pobreza é o estado de espírito
É o modo que você age que leva a você ser uma pessoa pobre, entendeu? Então, assim, tem algo no seu comportamento, tem algo na sua compreensão da realidade que leva a você viver no estado de pobreza. Então, aquilo ali, né, o fato de você ter pouco dinheiro é um resultado de uma forma de pensar, de uma maneira de se comportar no mundo, de uma maneira de compreender a realidade, de conviver consigo mesmo, entendeu? Então, é importante a gente não dizer, não, os bens materiais significam abundância, a falta dos bens materiais significam a pobreza. Não, é o estilo de vida da pessoa, é a compreensão que ela tem do mundo, é o seu modo de ser, tá? Que leva ela a ser pobre, ou seja, ela tem uma vida escassa ou ela tem uma vida de riqueza, uma vida de prosperidade. E lembra que prosperidade está ligado a exatamente a felicidade, né? Ela está ligado a também você ser uma pessoa saudável, né? Tá? E ao mesmo tempo você ser uma pessoa materialmente rica, né? Você tem condições de comprar a roupa que você quer, você tem condições de ter o alimento da melhor qualidade, você tem condições de ter cuidados de saúde da melhor qualidade, entendeu? Enfim, você pode conhecer o mundo, e aí você pode fazer o que você bem entende, né? Agora, tem outro aspecto que qualifica, que caracteriza as pessoas prósperas, né? A prosperidade, ela deixa rastro, entendeu? Então, as pessoas prósperas, elas também são pessoas que elas olham para as pessoas como seres humanos, tá? Então, as pessoas prósperas de verdade, elas tratam da mesma forma o porteiro, a pessoa que trabalha com ela em casa, a sua empregada doméstica, e ela trata o presidente da república também. Ela não é uma pessoa que trata as pessoas de acordo com o seu poder aquisitivo. Ela trata como seres humanos. Ela trata com respeito. Ela trata com dignidade, né? Ela trata com integridade, né? Ou seja, ela está exatamente olhando para cada ser humano como um potencial. Todo ser humano é um potencial de riqueza. Todo ser humano é um potencial de prosperidade. Então, se a pessoa está dentro de uma consciência de escassez, aquilo ali é uma coisa transitória. A pessoa pode ter, né? A pessoa pode ter exatamente uma compreensão da vida de maneira diferente, né? Então, assim, o fato, eu até postei uma foto do meu cartão Mastercard Black, né? Ou seja, eu tenho uma série de benesses com esse cartão, eu tenho um limite muito alto, né? Que me possibilita fazer, quando eu quero fazer investimento mais altos, eu posso fazer, e esse limite é inclusive flexível. Eu, quando faço viagens internacionais, eu fico em salas VIPs dos aeroportos, né? Dos aeroportos internacionais, então tem uma série de benesses. Mas isso não significa, só porque eu tenho um cartão Black, que eu seja uma pessoa rica, entendeu? Porque aí onde está a coisa, né? Aí seja uma pessoa próspera. É a prosperidade no nível material. Tá? Então, é isso que eu quero dizer que você entenda. Não é sinônimo você ter prosperidade material, né? Apenas não é sinônimo, né? Ou seja, a abundância material não é um sinônimo da prosperidade em si. Ele é sinônimo de um aspecto da prosperidade. Tá? Então, é a sua atitude na vida, é a sua ação. Então, as pessoas prósperas, elas são pessoas que elas têm foco naquilo que elas querem realizar, elas têm determinação, elas têm ousadia, né? Uma das coisas também que está muito ligado, né? Gostaria, olha, você que está querendo fazer o curso, ele pode ser parcelado, viu, gente? Porque o seu nome aí não está dando para entender seu nome. Diga aí seu nome, que uma pessoa aqui no YouTube está dizendo que eu quero fazer o curso, mas você pode fazer parcelado o curso, sim, 12 vezes no cartão, né? Você pode fazer parcelado em 24 vezes se você não for nosso aluno, né? E quem é aluno tem um desconto, né, ainda de R$ 200 e pode parcelar em 18 vezes. Então, entre em contato aí com a nossa equipe para saber. Agora, você precisa dizer seu nome, está sem nome aí. Então, a questão, gente, é a atitude, né? É a atitude. Então, as pessoas prósperas, elas investem, né? Elas investem.
Elas investem e investem muitas vezes no escuro, elas investem porque elas são intuitivas também, né? Quando eu entrei no marketing digital, foi no final do ano de Edna Pereira, de Governador Valadares. Edna, entre em contato com a gente no privado. Laís, coloca o telefone aí para você falar com Edna, tá? Daqui a pouco a Laís vai colocar os links aí, Edna. Você pode parcelar no cartão em 12 vezes, você pode parcelar em 24 vezes no boleto, se você não for aluno, e até em 18 vezes. Então, veja aí, né? Olha, quem quer investir, não tem desculpa, viu, gente? Quem quer investir, não há desculpa. Então, ontem eu atendi umas pessoas exatamente falando disso, da procrastinação. Então, você quer fazer uma coisa, mas você deixa para depois, você deixa para amanhã, você deixa para depois da manhã, né? E aí você vai, né? Você vai ali postergando aquilo que você precisa fazer, né? Tá? Entra em contato aí com o Laís, por favor, coloca o teu telefone, ou você entra em contato conosco lá no Edna, lá pelo Instagram, né? Porque aí você está no YouTube, se você vier para o Instagram, a gente reconhece a sua conta e fica mais fácil da gente dialogar com você. Porque no YouTube, depois os comentários vão ser apagados, né? No Facebook e no Instagram que dá para a gente dialogar com as pessoas depois. No Instagram, só na hora, né? Só no Facebook é que fica a memória. Então, ou seja, as pessoas prósperas, elas estão focadas em realizar, elas estão focadas em fazer acontecer, tá? Então, a prosperidade, né? A palavra prosperidade, prosperar, tem a ver com felicidade, tá? Por isso que você não pode se achar uma pessoa próspera se você não é feliz, você é parcialmente próspera, né? Se você tiver uma conta bancária muito recheada, você é parcialmente próspera. Você não é, né? Você não é uma pessoa próspera se você é uma pessoa doente. Você vive doente, vive no hospital, vive tomando remédio, porque o seu potencial, uma pessoa que vive doente, o potencial de criatividade dela cai, a sua energia criativa cai, entendeu? Então, esse trabalho da Escola da Riqueza é um trabalho, pela primeira vez, talvez, um curso. Eu não sei, eu não vivo assistindo os cursos que tem aí no mercado, mas o foco da gente é em cura, né? É curar, ajudar as pessoas a curarem sistemicamente. Então, a gente vai exatamente investigar as dores, as crenças, né? Os programas, né? Quais são aqueles programas que estão comprometendo a saúde financeira da pessoa. Então, não existe, né? Não existe nada descontextualizado, né? Então, as pessoas prósperas de verdade, elas estão exatamente dentro de um contexto de realização. Então, não existe essa coisa do acaso, da sorte, né, das coincidências. Tudo isso acontece na vida de uma pessoa bem-sucedida, acontece porque ela cria essa condição. Então, a pessoa próspera, ela cria as condições para ela ter sorte. Ela cria as condições para ela atrair pessoas, né, que contribuem com a sua jornada. Entendeu? Então, é muito importante você ter clareza, ter essa clareza, né? Que assim, quando a gente fala de sorte, né? De acaso, né? De coincidência, não é, né? Nada é por acaso, entendeu? Então, as pessoas prósperas de verdade, elas estão criando, elas estão mobilizando energias dentro dela, né? Energia criativa, de forma que elas passam a atrair circunstâncias, né? Elas passam a atrair circunstâncias, né? Que parece sorte, né? Mas internamente são padrões vibracionais, é uma forma de compreender a realidade que ela termina criando situações favoráveis para ela. Então, nós somos assim, gente, nós somos co-criadores da nossa realidade, tá? Então, é muito importante que você procure, né? Você procure compreender a prosperidade por esse viés sistêmico, né? Maripê está falando do Ben Israel. Ben Israel, gente, é uma grande autoridade que será um dos convidados também do curso. Então, nós teremos grandes convidados. O Tiago Sessi, meu amigo, estava aqui também aqui há pouco tempo. Ele entrou, ele vai falar sobre mentalidade, né? Sobre mentalidade próspera também, né? Mentalidade de riqueza, mentalidade de investidor. Então, tem as pessoas. Você precisa também saber como investir o seu dinheiro. Não adianta você ganhar muito dinheiro
e você torra no outro dia, porque sua mentalidade não é próspera, seu estilo de vida não é próspero. Você entende que riqueza é ostentação. Então, tem pessoas que entendem que riqueza é você ficar ostentando. Não tem nada demais você ter sua casa linda, seu carro maravilhoso, sua casa de praia, não é isso. Mas se você faz isso para ostentar, para dar satisfação à sociedade, para parecer ser, né, para ser, ou seja, essa coisa da máscara social, da viver de fachada, então eu sinto muito, mas isso não é prosperidade. Né? Você não é uma pessoa feliz. A pessoa que vive de fachada, né, que precisa estar provando para as outras, dando, né, ou seja, criando, mentindo, ou seja, criando uma imagem que não é real dela, né, para impressionar as pessoas, eu sinto muito, mas isso não é prosperidade. Isso está mais ligado a uma pobreza espiritual, né? Que termina levando à pobreza material também. Maripê está dizendo que o Ben Joel sempre diz que as pessoas com mentalidade de pobreza correm atrás de dinheiro, as pessoas com mentalidade de riqueza correm atrás de liberdade. É isso, é exatamente isso, né? Porque as pessoas com mentalidade de pobreza, elas estão o tempo todo pensando em dinheiro, né, preocupadas, né? Elas estão preocupadas, né? E aí elas não investem, né? Elas querem que o dinheiro venha de alguma forma, né, para elas, é como se aí eles jogam na loteria, né, fica nessa coisa esperando enriquecer de uma hora para outra, de alguma forma mágica, entendeu? E aí, uma das coisas que nós vamos estudar na escola da riqueza, gente, são os provérbios. Né? Nós vamos estudar os provérbios, né? Porque os provérbios, se você estuda ali tem uma sabedoria, que é exatamente do homem mais rico de todos os tempos, que foi Salomão, né? Que Deus, né, segundo o Velho Testamento, né, tornou ele no homem mais rico do mundo, porque ele pediu sabedoria quando Deus disse: pode fazer qualquer pedido. O que é que você quer? Eu quero sabedoria para governar o meu povo. Então, isso aí dá uma pista para a gente, que é hoje cientificamente comprovada, que as pessoas que estão nesse campo da sabedoria, né, essas pessoas que estão no nível acima da frequência de 500 Hz, que é a frequência do amor, né, que é a frequência, aí sobe para a frequência da alegria, que é o amor incondicional, de 540 Hz, 570 é a frequência da santidade, 600 Hz é a frequência da sabedoria, da compaixão e da paz interior, tá? Da paz interior. Então, aí não tem pobreza, aí não tem miséria, tá? Aí não tem infelicidade, pelo contrário, 100% das pessoas, quanto mais você eleva a sua vibração, mais feliz você fica. E mais essas são as pessoas, de fato, mais ricas, né? As pessoas mais ricas, quando eu falo de riqueza, eu falo de riqueza material, eu falo de felicidade, eu falo de saúde, eu falo de sabedoria, né? Então, exatamente, a pessoa sábia é a pessoa que aprende com seus próprios erros e também pela observação dos erros dos outros, né? Liliana está dizendo: professor, quem tem um casamento de fachada para não dividir os bens, qual a sua opinião? Pois é, né? É uma pessoa infeliz, né? Você viver dentro de uma relação com o outro, né, de fachada, né? Só para não dividir, né? Então, assim, é uma relação angustiante, né? É uma relação miserável, eu diria, né? Então, você está numa relação por dinheiro, né? Por dependência do outro, né? Onde você... Então, assim, eu não recomendo ninguém ficar dependente de ninguém nos relacionamentos, entendeu? Então, é uma coisa assim que eu estimulo demais, né? Não fique dependente de ninguém nos seus relacionamentos financeiramente, porque a segunda maior causa de separação é a questão financeira. Exatamente, entendeu? É exatamente a dependência, né? Enfim, é exatamente as neuras em relação ao dinheiro, a dificuldade de gerenciamento do dinheiro. Então, tem um cônjuge que gasta muito, torra o dinheiro todo, ou seja, não tem nenhuma cuidado com o dinheiro, não tem preparação, porque, na verdade, a grande questão está ligada à educação financeira que nós não temos. Então, como gerenciar suas finanças, como cuidar das suas finanças, né? Principalmente num momento como esse, que foi um momento, está sendo ainda um momento muito desafiador para a maioria das pessoas. Então, como você, né, se manter em pé, como você se manter, né, a sua empresa sem fechar, como você manter a sua integridade,
em momentos de crise. Então, é exatamente aquela história. Tem pessoas que, nas crises, elas só reclamam, só choram, né? Só se vitimizam. E tem as pessoas que vendem lenços, que aproveitam a crise. Então, isso é um aprendizado, gente. Isso é uma construção, tá? Então, quanto mais eu estudo e quanto mais eu ensino para vocês sobre prosperidade, sobre riqueza, mais minha mentalidade de riqueza fica aflorada, entendeu? De compreensão, de superar os preconceitos. Porque, assim, qual é o mérito de você ter uma vida que você não pode se alimentar direito? Me diga. Qual é o mérito de você ter uma vida que você tem um curso que você quer fazer e você não pode pagar? Né? Qual é o mérito disso aí? Qual é o mérito de você ter um filho com problema de saúde e você não poder dar o melhor tratamento para ele, não poder dar as melhores condições para seus filhos? Qual é o mérito que há nisso, gente? Isso é mentalidade de pobreza. Então, no Brasil, a gente criou essa... nós somos um país católico, os países católicos são aqueles que têm mais consciência, mais valorização da pobreza, é onde os países são exatamente têm sérios problemas nas relações e as pessoas também, num percentual significativo, têm muito problema na relação com o dinheiro. Então, você certamente, assim como eu, deve ter sido criado no meio de muitas crenças limitantes. É a dificuldade de cobrar, é a pessoal da área de saúde, o pessoal que trabalha, que é espiritualizado, que tem alguma... os pastores, padres, nem sempre, muitos pastores não, na igreja, os protestantes já estão sendo educados num formato onde eles convivem de uma maneira até melhor. Só que alguns entram num jogo da competição, né? Então, muitos entram no jogo da competição. Oi, Cléo, tudo bem, querida? Entram no jogo da competição, onde eles, na verdade, terminam indo contra tudo que o Jesus ensinou. Entra num jogo muito louco, né? Eu já vi pastores brigando, eles eram amigos, aí eram da mesma igreja, aí um fez uma dissidência, aí agora vão brigar para quem é melhor do que o outro e para destruir o outro, aí começa a dizer que o outro é o demônio, né? Então, é uma coisa muito séria, né? Essa questão das heranças é uma coisa que precisa ser vista também pelo olhar sistêmico. No congresso que eu realizei das constelações familiares, né? Das constelações familiares, então nós abordamos especificamente a questão das heranças de inventários. Então, as pessoas que estão envolvidas com herança precisam ter um olhar sistêmico, né? Porque as pessoas estão exatamente, né? As pessoas estão... A herança está ligada exatamente à relação com a pessoa, com aquela pessoa que deixou a herança, né? Ou seja, o afeto, né? A herança é uma relação de amor. Então, se você não tem essa compreensão, você termina se emaranhando. Então, a riqueza, né? Como nós trouxemos aqui na temática dessa live de hoje, né? É fundamental que você tenha essa clareza, né? Você tenha essa clareza de que a abundância material, ela não significa necessariamente prosperidade, tá? Ela é um estilo de vida, ela é um estado de ser, ela é uma forma de viver, tá? É uma forma de compreender a realidade, tá? O que nós vamos fazer na Escola da Riqueza é exatamente possibilitar que você possa trilhar um caminho espiritual. Por que é que eu estou falando de um caminho espiritual? Porque as pessoas não entendem que são exatamente as pessoas mais espiritualizadas que são mais ricas materialmente. De fato, entendeu? Porque elas lidam com sabedoria, com mais sabedoria, tá? Então, nós precisamos entender que nós precisamos investir em cura, tá? Porque se você está doente, né? Se você está doente emocionalmente, você está cheio de crenças limitantes, você está cheio de bloqueios emocionais, entendeu? Dificilmente você vai ser uma pessoa rica de verdade, entendeu? Dificilmente você vai ser uma pessoa rica de verdade, porque você vai dedicar uma boa parte do seu tempo para cuidar da sua saúde, sua energia não vai estar, digamos, 100% para que você possa se considerar uma pessoa próspera. Então, você é parcialmente próspera, né? Então, é importante a gente ter essa compreensão para a gente buscar essa inteireza, ou seja, evoluir como ser humano, né? Evoluir como ser humano. É muito importante as pessoas prósperas,
elas estão focadas em algo, né, que faz os olhos delas brilhar, entendeu? Então, assim, não é essa coisa, como uma pessoa me perguntou, não é a coisa de eu vou enriquecer para fazer o que eu amo. Você tem que começar fazer o que você ama agora, né? E o maior patrimônio que você tem é você mesmo, é você mesmo, né? Entendeu? Então, é importante que você se veja como esse patrimônio. Então, você precisa estar investindo na sua saúde, né? Hoje à tarde eu estava fazendo uma sessão de acupuntura, né? E eu voltei, né, como eu fazia acupuntura toda semana, né? Eu estava falando com o meu genro hoje, quando eu liguei, mas olha, você está indo para acupuntura? E para quê? Ele nunca tinha feito acupuntura. Eu digo, é porque é o seguinte, André, eu não tomo remédios, né? Eu não tenho plano de saúde. Então, meu plano de saúde é esse aqui, é cuidar de mim. Então, eu faço massagem ayurvédica periodicamente, né? Eu faço tratamento com biomagnetismo, eu tomo uma série de suplementos diários, eu faço atividade física, eu medito. Esse é meu plano de saúde, entendeu? Então, isso me dá energia, né, para viver, me dá alegria de fazer o que eu amo fazer, que é exatamente contribuir, né, com você, trazendo caminho para que você possa ser uma pessoa mais feliz e saudável. A minha missão é essa, né? O que eu aprendi, né, que é exatamente a me tornar uma pessoa mais feliz e mais saudável, mais realizada, é exatamente o que eu ensino para você. Tá? O que nós vamos fazer na Escola da Riqueza é exatamente possibilitar que você seja uma pessoa mais feliz. Eu não estou aqui querendo dizer para você, né, que eu vou ensinar você a ser um milionário amanhã. Olha, você vai fazer, aí um mês, uma semana depois você já ganhou na loteria. Eu não trabalho com essa perspectiva, viu, gente, tá? Eu não trabalho, isso seria estar enrolando você, isso não é o meu propósito. Eu quero que você seja uma pessoa feliz, eu quero que você seja uma pessoa realizada, eu quero que você seja uma pessoa que aprenda a lidar com as suas emoções, eu quero que você mergulhe dentro de você para se curar, entendeu? Então, aí sim, quando você limpar toda essa sujeira emocional, toda a sujeira espiritual, mental, né, que você carrega e que atrapalha a sua vida, a riqueza material, ela vai se direcionar até você, entendeu? Porque sim, porque você vai construir uma mentalidade de uma pessoa rica, tá? Então o que eu quero, né, o meu propósito é que você, seja uma pessoa rica de verdade. A riqueza material é uma consequência. Então, você tem uma mansão, tem um carro maravilhoso que você quer, uma casa, seja lá uma casa de praia, uma casa em Miami, isso não é o que faz de você uma pessoa próxima. Isso é uma consequência de uma atitude de prosperidade, né? Ou seja, isso é uma consequência de uma forma de compreender a vida. Isso é uma consequência, né, das suas ações no mundo. Tá? Então, você se comporta como uma pessoa próspera. O seu comportamento, as suas ações é de uma pessoa próspera, entendeu? Então, assim, e aí, naturalmente, você pode ter uma mansão, você pode ter o que você quiser, né? Não há limites, né? Deus não coloca limites, porque, né, nós trabalhamos dentro do contexto das infinitas possibilidades. A acupuntura com semente, sim, você usa muito na auriculoacupuntura, usa muito a acupuntura com as sementes, né? Semente de mostarda. Usa também cristais, né, os chamados cristais radiônicos. Então, esse curso, gente, que eu estou lançando, né, e as pessoas que vão participar dessa primeira turma, com certeza, está se formando já se formou uma turma maravilhosa. Ontem, uma boa parte, algumas pessoas que estão na Escola da Riqueza me fizeram perguntas assim extraordinárias, deram depoimentos extraordinários. Já está acontecendo mudanças na mentalidade das pessoas que se inscreveram. O curso nem começou e tem pessoas que já estão passando, tendo insights, já estão passando por transformações, já estão acessando uma nova mentalidade, novas possibilidades. Então é isso, né? Então é isso. A proposta desse trabalho, se você quiser fazer um investimento na sua vida, se você quiser fazer um investimento para ter uma mentalidade de uma pessoa próspera, para ter uma atitude de uma pessoa próspera,
para que você possa dizer uma forma de viver, de conviver, de ser uma pessoa próspera. Então, esse curso é para você, tá? Se você está querendo limpar os programas de negatividade que estão emperrando a sua vida, esse curso é para você. Se você está querendo exatamente adquirir, saber o caminho de construir um caminho de sabedoria, esse curso é para você. Se você que está querendo desenvolver a compaixão, a generosidade, a ternura, né, o amor, né, o amor próprio, elevar a sua autoestima, esse curso é para você. Porque aí nós vamos construir a base da riqueza, que é exatamente o que a ciência está mostrando. As pessoas ricas de verdade, elas são pessoas evoluídas também espiritualmente, né? É isso que eu quero construir. É por isso que esse trabalho é um trabalho pioneiro. Cléo está dizendo, olha, tenho que contar uma coisa, eu comprava muita coisa na Promissória, porque aqui na minha cidade, as pessoas têm a cultura de comprar na Promissória. Eu agora só compro à vista. Isso é uma atitude, né? É uma atitude de uma pessoa próspera, Cléo. Eu só compro parcelado se o parcelamento for no mesmo preço de à vista. Então, eu faço isso também, né? É uma forma de você, à medida que você vai prosperando, né, você vai cuidando melhor do seu dinheiro. Agora, quando eu não tinha ainda a condição que eu tive, né, que eu tenho hoje, eu parcelava, né? Eu parcelava as coisas exatamente para não deixar de fazer, né? Para não deixar de fazer. Mas, à medida que eu fui prosperando e fui mudando a minha mentalidade, eu fui exatamente, né, buscando cuidar cada vez melhor do meu dinheiro. Então, tudo isso aí são estratégias que nós estamos criando, gente, tá? Quando nós estamos criando essas estratégias de parcelamento para vocês, é para que você, se você está ainda nesse momento vivendo uma condição financeira que não é confortável, você não deixe de fazer um trabalho como esse. Você não se dê desculpa de investir em você, porque nós estamos parcelando até 24 vezes no boleto, 12 vezes no cartão de crédito, entendeu? Então, isso é algo que facilita, né? Isso é algo que facilita para que você possa parar de dar desculpas de investir na sua vida, né? Então, o maior patrimônio, como eu digo sempre, nós precisamos entender que o maior patrimônio... Oi, Ana Maria. O maior patrimônio é você, né? Então você precisa cuidar de você da melhor maneira possível. Olha, gente, eu vou como eu fiz nas outras lives. Quem quiser entrar aqui no Instagram, só posso fazer isso no Instagram, para me fazer uma pergunta, né? Ou seja, fazer um questionamento ou trazer algum depoimento que seja interessante sobre a questão da sua prosperidade. Diga que eu quero, né? Ou então você faz o pedido, tá? Só um minutinho aqui que eu vou desligar aqui o ventilador. Alguém quer me perguntar, quer fazer alguma pergunta aqui, ao vivo? Alguém quer entrar aqui no Instagram, conversar e fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Então aproveita, né? É isso aí, Poesia da Flor. Eu entendo isso, né? Eu entendo isso. O trabalho é exatamente... Lígia, você quer? Então vou te chamar, viu, Lígia? Vou chamar a Lígia Regina aqui, para que ela possa me fazer uma pergunta, porque, de repente, é importante a gente ver na prática a dificuldade das pessoas. Foi o que eu fiz ontem eu dei quase uma consultoria, onde foram 2 horas. Lígia, estou lhe chamando, veja se sua internet está boa, né? É importante você saber como sair também, porque tem pessoa que não sabe como sair da live, né? Então, tem um xizinho do lado direito da foto. Lígia, você não está entrando aqui, certamente você está com a internet ruim. Quem mais tem interesse de participar aqui na live comigo, gente? Fazer alguma pergunta? É só você dizer, eu quero que eu lhe chamo. Ou então você faz o pedido, né?
Então você faz o pedido. Então quem quiser me fazer uma pergunta agora, diz eu quero, que eu chamo você agora, né? Só lembrando que no dia 7, né, no dia 7 de outubro, nós vamos ter a primeira aula, né? Essa aula inaugural, nós vamos estar trabalhando exatamente a questão das metas, né? A questão das metas. Vamos ter também aulas, vamos ter também a mentoria que eu tenho com as pessoas que escreveram antes, que eu chamei de Clube dos 100, né? Vamos depois ter uma consultoria, né, coletiva, onde nós vamos estar trabalhando também terapeuticamente, pegando um caso para estudar, né? Dentro dessa perspectiva de olhar para uma situação real e oferecer soluções, né? Então, a ideia desse curso, né, isso que eu estou chamando de Escola da Riqueza, é exatamente você desenvolver, né, desenvolver uma mentalidade, né, uma mentalidade de abundância, né? Ou seja, você ter um comportamento de uma pessoa rica, né? E aí, quando eu falo rica, é uma pessoa rica em todos os níveis, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, né? E materialmente. Deixa eu ver aqui que está surgindo aqui uma pergunta, Vera Ariane, né? Deixa eu ver aqui, Veras Ariane, tá? Vou lhe chamar, Veras Ariane. Então, quem está? Veras Ariane, estou lhe chamando aqui, tá? Então, quem quiser me fazer pergunta, é só colocar eu quero ou fazer o pedido que eu aceito aqui, né? Mas me diga, e também é importante você saber como sair, porque tem gente que está entrando. Oi, Vera, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Em que posso ajudá-la? Eu estou tentando tirar essa conversa daqui, não consigo. Terá o quê? Os participantes que estão aparecendo aqui, mas tudo bem. Não tem como você terá, não. Pode falar. É o seguinte, eu tenho uma crença quanto a ajudar os outros. Eu tenho a ideia de eu tenho que fazer, ajudar a quem está mais próximo de mim. Se eu tenho um amigo, se eu tenho um familiar, então eu ajudo como eu posso, de quem entrar nessas associações de caridade, disso, daquilo. Entende? Que muitas vezes as pessoas entram só para aparecer. Vamos dizer assim. E assim, isso eu acho que eu adquiri quando era criança. Porque meu pai era político na cidade, e na época se recebia doações dos Estados Unidos de leite, coisa, vinha aqueles sacos, entende? E então, quando chegava minha mãe, ela distribuía primeiro para a família todinha, pois amigos, o que sobrasse dava os outros, e eu achava isso errado. Primeiros que precisam. O que sobrava, ela usava, mas era uma coisa que vinha para o seu pai, era? Não, era porque ele era político. Vinha para ajudar os pobres que precisassem. Ah, ela usava. 50 anos. Ele era vereador, ele era político, era jornalista. Entendi. Então ele recebia essa ajuda, que era leite em pó, sacas de arroz, coisa e tal. Então, quando chegava, ela distribuía para toda a família, ela distribuía para os amigos, para depois ir para as pessoas mais necessitadas. Não, aí está fazendo mau uso, né? Porque a coisa veio para... aí está fazendo mau uso. Isso não então, não é uma atitude próspera. Que aquilo era errado. Era errado, sim, com certeza. Na minha consciência, era errado. Então, eu fiquei com isso e eu não consigo hoje me associar em coisa. Agora, só que eu ajudo demais os meus próximos. Porque aí você está fazendo por culpa, por compensação, entendeu? É importante, né, limpar essas coisas. E é importante você focar primeiro na sua própria prosperidade, entendeu? Porque senão você gerou aí um processo de culpa e você está assumindo esse lugar. Tá? Então, isso também não é uma coisa saudável, entendeu? O mais importante é a gente adquirir essa consciência de prosperar e depois ajudar, né? E, se possível, ajudar as pessoas ensinando a pescar, entendeu? Ensinando as pessoas a saírem da mentalidade de pobreza.
Porque você termina tendo uma relação onde você está imbuída de um processo emocional ligado à sua história, que é culpa, está envolvendo culpa, entendeu? Então, é bom sair desse... E eu fiz isso com meus filhos. Agora, na pandemia, eu ajudei uma pessoa próxima a mim durante toda a pandemia, com uma espécie de... E depois de lhe ouvir muito, eu estou fazendo tolice. E quem eu ajudei durante a vida sempre não houve contrapartida, pelo contrário. Eu fui até prejudicar. Claro, exatamente. É importante ajudar quem nos pede ajuda, entendeu? Porque termina sendo a gente tendo atitudes de compensação, entendeu? É aquela coisa, não dê pérolas aos porcos, Jesus deixou muito claro isso aí, entendeu? Então, o primeiro passo é muito importante lembrar daquela passagem bíblica, né? A quem muito tem, muito será dado. A quem pouco tem, até o que tem será tirado. Então, isso tem a ver com essa questão da mentalidade de abundância e mentalidade de pobreza. Então, a grande questão é desenvolver uma mentalidade de abundância para que você continue tendo. E aí, você tendo, você pode, inclusive, ajudar a ensinar as pessoas a ter também. É a melhor forma da gente contribuir com as pessoas, não é simplesmente fazendo caridade. Tudo bem, não quero desmerecer a caridade. Claro, tem pessoas que estão no estado de pobreza, de miséria absurda, né? Que precisam de ajuda mesmo, né? Mas, assim, a melhor forma da gente ajudar uma pessoa é contribuir para que ela tenha uma mentalidade onde ela possa crescer e andar com suas próprias pernas. Tá bom? Tá bom, eu aprendi, já comecei a aprender isso, viu? Tá bem. Obrigada. Se puder participar da Escola da Riqueza, aí você vai fazer eu aí já estou inscrita. Já está inscrita? Eu faço parte da comunidade. Ah, que legal. Quando eu voltar, que eu estou na Austrália, quando eu voltar a Recife, eu quero ter o prazer de lhe conhecer pessoalmente. E vou lá na feirinha. Claro. Será um prazer, então. Então, vamos ter a oportunidade de nos ver aí na Escola da Riqueza. Um grande abraço para você, né, e sua família, obrigada. Tá? Você sabe como sair clicando no xizinho aí? Sim. Pronto, é só você clicar aí. Eu vou responder aqui Mari Piernes, eu lhe chamo já. Deixa eu responder a Ana Flávia, que ela tinha feito uma pergunta antes aqui no YouTube. A Ana Flávia também é aluna nossa da comunidade. Ela disse: professor, há algum mal em almejar uma possível herança para dar continuidade a algo que a mãe, por exemplo, não conseguiu prosperar? Minha mãe tem um sítio muito produtivo, mas ela não produz, fica na dependência e sempre culpando a falta de dinheiro. Não há nada de mal em você almejar uma possível herança, né? Agora, é importante, Ana Flávia, você constelar isso para ver se está tudo no seu devido lugar, entendeu? Então, herança é uma coisa extremamente complexa, tá? E a herança você precisa honrar exatamente a pessoa que é dona da história, seu pai, sua mãe, entendeu? Então, é uma relação de amor, tá? Então, na verdade, o que mais a pessoa está querendo, a pessoa que está descendo a herança, é um reconhecimento do papel dela, tá? Então, é importante você olhar para isso de maneira sistêmica, né? Você está dizendo que ela fica na dependência, sempre culpando a falta de dinheiro. Tá, então o que é mais importante para você é ter cuidado para não absorver essa mentalidade da mãe, né? Ou seja, tomar a mãe é fundamental, porque a mãe é um sucesso na vida, tá? Então é muito importante que você acolha essa mãe no seu coração, dentro das limitações dela, e eu recomendaria você constelar, né? Não sei se você está inscrita já na Escola da Riqueza, Ana, mas se você tiver, nós vamos ter a oportunidade de olhar especificamente para o teu caso, porque nós vamos ter 3 consteladores, né, 3 consteladoras no trabalho, e a gente pode dar uma olhada, dar uma bisbilhotada nisso aí, mas eu já recomendaria você constelar para você ter uma clareza maior disso, para que você não se emaranhe na história da sua mãe e tenha tendência a repetir o padrão dela, né? Eu vou chamar a Mari Piernes. Então vamos chamar a Mari Piernes. Vamos ver se ela consegue entrar. Quem quiser conversar comigo aqui, só dizer eu quero. Quem está no YouTube e no Instagram, se quiser falar ao vivo comigo, vem aqui. Ou quem está no YouTube e no Facebook, vem aqui para o Instagram, porque eu só posso chamar no Instagram, tá? Oi, Mari. Tá escuro aí, hein? Boa noite, professor. Boa noite. Você tá muito escuro aí onde você está? Porque tá sem luz? Tá, eu que estou no escuro mesmo aqui. Professor, posso perguntar? Claro, fique à vontade.
A prosperidade é um grau do espírito? O espírito já nasce dentro de si com a centelha da prosperidade ou é algo que ele tem que desenvolver ao longo da encarnação? Olha, nós trazemos a programação da prosperidade e da riqueza dentro de nós, porque nós somos filhos da riqueza, nós somos filhos da abundância, né? A criação, ela é toda abundante. Eu falei aqui já algumas vezes sobre uma semente. Você tem uma semente de manga, uma semente de goiaba, e o pé de goiaba não dá só uma goiaba, ela dá centenas. Né? Aquelas centenas podem se transformar em milhares, em milhões depois. Então, toda a lógica da natureza é abundância. Entendeu, Ardone, querido? Então, assim, nós já trazemos isso. Agora, nós temos, em função da nossa formação cristã, principalmente católica, nós fomos educados a colocar um bocado de barreiras, né? No livro As Cartas de Cristo, né? Cristo fala que ele percebe, ele quando estava no deserto, ele percebeu uma criança quando nasce que é pura luz, entendeu? Então ela vai se cercando, à medida que ela vai se desenvolvendo, pelas crenças limitantes, né? Pelas programações negativas, ela vai criando assim como se fossem correntes, né? Vai se amordaçando, nós vamos nos aprisionando, né? Então nós vamos exatamente impedindo que essa luz se propague, né? Que se expanda, entendeu? Então o que nós estamos buscando fazer, esse programa que eu criei, é com o intuito exatamente da gente para poder desacorrentar a mente, desacorrentar os programas, né? Esses programas, e aí liberar para que você possa fazer com que esse espírito ele possa se movimentar dentro de você. Porque o que acontece é que nós estamos com o espírito amordaçado, aprisionado, entendeu? E aí onde entra, né, o processo de cura. Esse trabalho que eu estou fazendo, ele é um trabalho de cura, como todo o meu trabalho, porque, assim, não adianta você ensinar as pessoas a terem dinheiro se elas estão doentes, como eu já falei aqui. Não adianta você ensinar as pessoas a terem dinheiro se elas não têm sabedoria, se elas se transformam em pessoas arrogantes, entendeu? Não adianta você ensinar as pessoas a ter dinheiro onde elas vão usar esse dinheiro, né? Ou seja, de maneira em coisas que não contribuem para o bem comum, entendeu? Então, a grande questão é entender que é um estado de espírito. A riqueza e a prosperidade é uma atitude, é um estilo de vida, entendeu? Que é um processo de evolução. Quando a palavra prosperidade, ela significa evolução e felicidade. Ela está atrelada diretamente à evolução e felicidade. Então, se você é uma pessoa muito rica, né? Mas é uma pessoa exatamente que usa, né, o seu dinheiro de forma arrogante, ou tratar as pessoas achando que é superior às pessoas, então isso não é prosperidade, entendeu? É uma forma limitada de conviver. Por isso que eu falei antes, a abundância material não significa prosperidade, ele é uma parte da prosperidade. A prosperidade requer cura, requer investir em autocuidado, em saúde, e, sobretudo, terá a experiência, o aprendizado das experiências nossas e das experiências das outras pessoas, porque você pode olhar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus familiares, e ver o que é que neles funcionou muito bem e o que não funcionou muito bem, entendeu? Honrá-los, mas você dizer, não, eu não vou repetir isso, porque isso não deu certo com meu pai, isso não deu certo com minha mãe, isso não deu certo com meus irmãos, não deu certo, enfim, com as pessoas que você conhece. Né? Então, a gente vai aprendendo. Então, a vida é um processo, a sabedoria nada mais é do que um acúmulo de experiências com soluções, onde você olha para as soluções, entendeu? Então, assim, agora, claro, cada ser humano, ele traz as chamadas propensões kármicas, né, que são os sanskaras, como os hindus chamam, que faz parte do seu repertório, né? Ou seja, daquilo que você aprendeu em outras vidas, né, em outras dimensões. Então, cada um traz o nível de percepção, né, associado ao seu estado evolutivo. Tá? Então, a minha intenção é provocar, no bom sentido, que você arraste
arraste a sua evolução, né? Suba para as frequências mais altas. Aí sim a gente pode falar, de fato, em prosperidade e riqueza. Né? Riqueza em todas, que eu chamo de riqueza multidimensional. É exatamente isso que a gente vai estudar na Escola da Riqueza. Ficou claro para você? Ficou. Vou examinar mais. Oi? Eu vou... Tem estudo ainda esse assunto, né? Tem. Se puder, vá lá, faça parte desse trabalho que você certamente vai ser muito útil para a sua vida, tá bom? Se puder, será um prazer receber você. Então, você clica no xizinho branco aí, tá? Tá bom. Então, deixa eu ver aqui, quem mais? Tem mais alguém? É do lado direito do seu rosto, tem um xizinho branco aí. Tá. É só você tocar nele com o dedo. Vamos ver se tem mais alguém, né? Então, gente, cada um de nós, né? Alguém mais quer me fazer uma pergunta ao vivo aqui, entrar ao vivo no Instagram? Então, cada um de nós, gente, está no nível, está percebendo a realidade a partir do nível de consciência que está associado à sua vibração, né? À sua compreensão. Eliana, que legal, Eliana. Parabéns, Eliana. Que coisa, que surpresa boa. Você está dizendo que não estava podendo fazer, então você pôde fazer, você decidiu fazer, né? Muito bom. Fico muito feliz. A gente está formando uma turma linda, pela reunião que nós tivemos foram 2 horas que eu passei, eu só parei a aula porque eu tinha uma live, a aula da comunidade, né? Mas assim foi um preâmbulo ali do que vai ser a Escola da Riqueza, porque foram várias pessoas que já fazem parte e que fizeram perguntas, né? E que deram depoimentos fantásticos, e tem pessoas que já estão tendo vivências assim de transformação, de insights, né? De sonhos, né? Então isso é muito legal, né? Ou seja, uma pessoa próspera, né? Uma pessoa próspera é uma pessoa que está exatamente focada, gente, determinada. Você está focada, determinada em evoluir. Você não abre mão disso, entendeu? Por isso que é um estado de espírito, entendeu? Não é a questão, não é a mansão, não é o carro, não é a casa, não é, o iate que vai dizer se você é uma pessoa rica. Não é. Não é isso aí. Isso não é. É o estado mental que ajudou você a construir isso. Porque não é, o iate não significa que aquilo é uma prosperidade, né? A mansão não significa, né? Como eu já disse, tem pessoas que vivem comprando carros aí, vivem duvidadas para viverem de fachada. Então, isso não significa, isso não é um sinônimo de prosperidade. Agora, o estado mental e emocional que proporcionou isso entendeu? Porque mesmo que aquela pessoa perca a mansão, perca o carro, perca a casa, ela sabe como construir de novo. Ela sabe o caminho das pedras, né? Você não está dependendo daquilo, né? Porque você, interiormente, você é uma pessoa que vibra na prosperidade. É isso que eu quero que você entenda. É um caminho de construção, né? De construção. Deixa eu ver aqui, estúdio e AIA. Quando você tem vários projetos que estão alinhados com prosperidade, mas você não sabe em qual dar mais atenção. E aí você tem exatamente... É aí onde você tem que olhar para o caminho do seu coração, né? Ou seja, onde é que está o teu coração nesses projetos? O que é que te enche os olhos? O que é que faz os teus olhos brilharem? Entendeu? E tenha cuidado também para não perder foco, não atirar para muitos lados ao mesmo tempo. Claro que por exemplo, uma pessoa rica, ela pode investir em várias frentes, tá? Mas é importante que você tenha um foco, que você tenha clareza, né? De forma que, dessa forma, você possa está pulsando, né? Então, as pessoas prósperas, elas são entusiasmadas, tá? Então, você precisa ter entusiasmo pelo que você faz. Eu venho falando aqui, repetindo isso há muito tempo, que o entusiasmo, né, para os gregos, a pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem um Deus dentro de si, né? Hoje eu gravei um Despertar Quântico aqui para a comunidade, né, para o programa Despertar Quântico, que é um vídeo diário que eu gravo, que eu falava desse estado de ânimo, né, porque quando Pedro foi andar nas águas, Jesus estava andando nas águas, e ele disse, você pode andar também, mas ele disse, mas você precisa ter ânimo, e Pedro termina se afogando, mergulhando, não consegue, porque a fé também é um estado de ânimo vem de ânima, de alma,
entendeu? Ou seja, você precisa trazer energia, né? Você precisa trazer a centelha, né? O fogo, né? A luz divina, né? Precisa iluminar, precisa nos iluminar. Então, isso vem do propósito, tá? Então, por isso que tem aí, ó, fé, propósito, gratidão, são coisas fundamentais que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar na escola da riqueza, entendeu? Porque sem o propósito, você resolve ficar rico de qualquer jeito, né? Ficar rica de qualquer jeito, entendeu? Então, é aí onde acontecem muitas misérias espirituais. Então, as pessoas entram no campo da competição, começam a olhar o que os outros fazem, querem desfazer das outras pessoas. Então, assim, há abundância para todos, gente. Você não precisa estar competindo com ninguém. Na verdade, você precisa, sim, estar competindo sempre com você, né? É a competição saudável no sentido de estar buscando se superar, né? Estar buscando se superar. Eu gravei hoje um Despertar Quântico que eu falo de eu li um texto muito interessante, não sei se foi do Rubem Alves, que falava da diferença do jogo de tênis para o jogo, né? O jogo de frescobol. Frescobol é aquele jogo que a gente joga muito aqui no Nordeste, com raquetes de madeira, né, e uma bolinha de plástico, você joga o outro, mas não é para ganhar, não é para derrotar o outro, né? Você levanta a bola para o outro jogar da melhor maneira possível. É um jogo cooperativo, né? É um jogo cooperativo. Então, e o tênis, não, você tem que derrotar o outro, mas a pessoa que está jogando um jogo competitivo, ela, na verdade, o grande jogo é um jogo interior, que é a sua capacidade de autossuperação, né? Então, os melhores atletas são aqueles mais disciplinados, né? São aqueles mentalmente que conseguem treinar a jogada antes de jogar, eles mentalizam aquela jogada, entendeu? Então, ou seja, é um treino, né? É um treino ali mental e emocional. Então, exatamente as pessoas mais ricas também, elas são mais prósperas, né? Materialmente, elas também são pessoas que estão com a mente focada, elas estão produzindo. Então, a questão da sorte, do acaso e das coincidências não é bem assim, né? Sorte, acaso e coincidência é um resultado do seu estado vibracional também, né? Então, só lembrando para vocês, as pessoas vão receber inúmeros bônus, na verdade, e um dos bônus que vocês vão receber, eu já mostrei aqui, é esse livro fantástico, Pontos de Mutação na Saúde, né, que é o livro que foi lançado em São Paulo, no Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, né, com mais de 20. Então, aqui você tem o Ahmed Gozomi, o Masaru Emoto, tem um artigo meu, naturalmente, eu sou organizador do livro, Roberto Rapé, Laí Ribeiro, Gabriel Caus, Alberto Peribanês, né, Dr. Adalberto Barreto, Francisco de Biase, Laércio Fonseca, né, Raul Marino. Então são grandes nomes. Então você vai receber, é um livrão, né? Você vai receber em casa, autografado por mim, esse livro, tá? E eu estou também prometendo a quem se inscrever ainda hoje, como eu fiz ontem lá a quem estava você vai receber também esse livro autografado por mim, que é o livrinho Reflexões Quânticas para Viver Melhor. Tá? Então, são mais ou menos, esse curso está orçado em R$5.000, ele vai ser comercializado a R$1.997, mas você vai poder adquirir até hoje por R$1.197, se você não é o nosso aluno, tá? Ou não é a nossa aluna, né? E quem é aluno tem um desconto de R$200. Tá certo? Então, você vai poder pagar em 12 vezes no cartão. Se você é não aluno, é R$116, um valor também bem suave, né? Se você né, aluno, você vai receber, você vai poder parcelar em 12 vezes com entrada de R$97, mais ou menos, né? E se você quiser, por algum motivo, parcelar no boleto, também tem essa possibilidade. Então, se você é aluno, também tem as mesmas condições, só que não aluno pode parcelar em até 24 vezes, né? E aí vai dar uma parcela de aproximadamente R$60, você dá uma entrada e dá uma parcela de R$60, e para quem não é aluno, como já tem um desconto maior, são 18 vezes de R$57,89. Então, um valor bem suave, né, para que você possa fazer esse investimento, né? Esse investimento. Então, uma das coisas que pautaram a minha vida foi exatamente investir.
Então, quando eu estava ali em 2013, vocês terem uma ideia, em 2013 eu fiz o meu primeiro, eu estava nos Estados Unidos, quando o Érico Rocha lançou lançou o curso dele da forma de lançamento, e o André Lima entrou em contato comigo. A minha sobrinha nos Estados Unidos, eu perguntei, a Tâmara, você conhece esse negócio de forma de lançamento? Ele disse, tio, aqui já tem 15 anos que esse negócio, todo mundo usa a forma de lançamento. Eu já comprei vários cursos, inclusive ela tinha feito um curso de coaching lá, sistêmico, era exatamente usando a técnica da forma de lançamento. Aí eu comprei, e aí eu tinha acabado de realizar o simpósio de saúde e conta e qualidade de vida, que é exatamente esse aqui que eu fiz em São Paulo, né, esse livrão aqui, né, um evento grandioso, foram 2.500 pessoas, e eu tinha os DVDs do simpósio eu tinha feito DVD de cada palestra, e eu resolvi fazer um lançamento daqueles DVDs, um lançamento que eram 4 dias, 4 e-mails que eu mandava, né? E aí, de fato, quando eu usei a técnica da forma de lançamento, eu vendi muitos DVDs em 4 dias, né? Um número muito acima do usual que eu conseguiria vender. Aí eu vi que a estratégia funcionava, eu voltei para o Brasil, participei da forma de lançamento ao vivo, conheci Érico Rocha, o André me apresentou a ele, e o Érico Rocha abriu, né? E o Érico Rocha abriu vagas para o mastermind dele. Aí o André me indicou e eu fiz uma aplicação. Só que o mastermind do Érico Rocha ali, quando ele estava conversando, era 50 mil à vista. Aí eu digo, eu vou fazer, né? Nossa, na época, minha ex-esposa, minhas filhas, mas pai, você vai investir 50 mil reais à vista, você nem conhece o cara, você faz um negócio que você nem conhece direito. Eu digo, minha filha, eu vi lá, eu tive lá no evento, eu senti firmeza nas pessoas, né? Tenho amigos meus que estão participando, então, assim, eu vou pela minha intuição. Mas foi assim, não, assim, a resistência que eu tive, que realmente, né, você de repente, né, não é R$1.000, como eu estou oferecendo aqui um produto para vocês, não é R$900, é 50 mil reais à vista, entendeu? Então, para você, estou dizendo isso para você ter ideia, como eu ouso nas coisas que eu acredito, né? Aí eu paguei 50 mil reais à vista, né? No curso. Depois ele subiu para 100, né? Como eu era aluno antigo, eu pagava só 80. No ano seguinte eu paguei 80, subiu para 80. Era por ano, você pagava 50 mil por ano, aí no ano seguinte foi 80, né? Quem não era, ele ficou bem muito, o resultado dele era extraordinário, subiu para 100 mil, né? E eu pagava 80, mas era 80 mil, paguei ainda mais 2 anos, 80 mil, né? Mas assim, o que aconteceu, né? Em fevereiro eu lancei o meu curso Salto Quântico, a primeira turma, que essa turma é uma turma maravilhosa, é a turma que a Laís, que hoje trabalha comigo, fez parte, né? A Daniele Rolim, a Cristiane Libânio, né? Só tem fera na turma, né? Foram pessoas aí que estão no mercado de trabalho, né? Então, eu fui um pioneiro no Brasil na introdução da física quântica, né? E eu trazia exatamente, a Dani Rolim aprendeu a usar a lei da atração, que ela ganhou um bingo não sei quantas vezes. Ela, professor, eu ganhei um bingo aqui não sei quantas vezes usando os seus conhecimentos, né? Então, e aí no meu primeiro lançamento, gente, você sabe o faturamento que eu tive? Eu faturei 250 mil reais, né? Então, 250 mil reais, tá? Mas para eu faturar aquele 250 mil reais, eu tive que ter a coragem, a ousadia, né? Porque de fato eu não conhecia ainda o Érico Rocha, né? Eu não conhecia, né? Então, mas eu tinha a intuição, né? Minha sobrinha disse, só aqui nos Estados Unidos tem 15 anos que faz isso aqui, esse negócio funciona. Então, eu tinha uma base, mas eu não conhecia a pessoa, o nível de risco tinha um risco ali, né? Mas eu tinha a ousadia de fazer, né? Então, eu investi 50, né? Então, 2 meses depois, eu faturei 250 mil, né? Depois eu cheguei a fazer lançamentos, nesse período que eu estava, né, no Mastermind, eu cheguei a fazer um lançamento de R$1 milhão, eu faturei R$1 milhão em 7 dias. Em 7 dias. Então, eu fiz lançamentos faturando 800, 600, 400, né? Entendeu? Claro que isso foi o boom do marketing digital, mas isso eu quero dizer para vocês, eu investi 50 mil, depois no ano seguinte fiquei 3 anos
aproximadamente. Então, eu fiz 50 mil no primeiro ano, depois eu paguei, eu paguei 80, mais 2 anos de 80 mil. Então, assim, gente, né? Depois, num evento da forma de lançamento, né? Aquele bilionário lá, que é dono do Mundo Verde, aquele cara que é dono do curso de inglês, ele lançou uma mentoria lá em Orlando, né? Com uma pessoa que era da forma de lançamento, eu paguei 60 mil. Eu fui fazer a mentoria em Orlando, né? Nos Estados Unidos, né? Depois fiz um outro com Flávio Augusto, né, que é um dos grandes empreendedores jovens do Brasil. Naquela ocasião, ele deu uma mentoria, né, de um dia, de um dia apenas, ele e uma parte dele foi junto com o Érico Rocha, por 40 mil. Então, eu paguei em 2 mentorias 100 mil reais, entendeu? Então, eu fiz muitos investimentos, gente, muitos investimentos, tá? Então, eu estou falando isso para vocês, né, para vocês entenderem a mentalidade das pessoas que investem, da mentalidade das pessoas próximas, são pessoas que correm riscos, entendeu? Assim, e aprendem, né? E aprendem. Então, é exatamente isso aí que eu quero ensinar para vocês. É tudo que me motivou a organizar grandes eventos internacionais, né? Eventos com custos altíssimos. Esse evento que eu fiz no Palácio do AMB em São Paulo, o investimento foi 1.400.000. Só o aluguel do Palácio de Convenções AMB, que é o maior palácio de eventos da América Latina, eu paguei 400 mil só para alugar o espaço. Era o auditório central, mas o espaço da feira, né? Então, assim, eu estou dizendo isso porque minha vida foi pautada exatamente, né? Dentro dessa perspectiva de investir, né? De investir, né? De investir e procurar estar em boas companhias, né? Eu estava junto dos grandes empreendedores do Brasil. Eu convivi com os maiores empreendedores de marketing digital do Brasil e convivo até hoje. Isso me ajuda a compartilhar com vocês tudo o que eu aprendo, né, e possibilitar criar um curso como esse, né, que é algo que eu venho marinando, né, desde 2012 que eu venho marinando esse curso, e agora eu estou preparado, eu estou amadurecido, né, para compartilhar tudo isso com vocês, tá? Então, gente, hoje nós estamos iniciando as inscrições da primeira turma, no dia 7 nós começamos, tá? Então, vocês têm até hoje, às 23h59, para se inscrever na Escola da Riqueza. As pessoas que tiverem alguma dúvida, entrem conosco, em contato conosco no privado, tá? E entenda, né? Entenda que a riqueza material, que é exatamente o tema dessa live, a prosperidade, ela não, né? Ela não é sinônimo, né? Ela não é sinônimo, né? Ela não é sinônimo a prosperidade não é sinônimo de abundância material, tá? A abundância material é um aspecto da prosperidade, tá? Então, nós precisamos ser felizes, nós precisamos ser saudáveis e nós precisamos cultivar a evolução da sabedoria, né? Então, isso é muito importante. Ana Flávia está dizendo aqui no YouTube: professor, sinceramente, o que eu já investi em seus cursos não pagaria um ano de consultas, medicamentos, né? Só gratidão. Então, muitas pessoas, né, deixaram de tomar medicamentos, muitas pessoas estão vivendo uma vida muito mais saudável, muitas pessoas estão evoluindo, muitas pessoas estão no mercado de trabalho, né? Então, a minha missão é exatamente trazer conhecimentos que promovam felicidade, empoderamento, né? E prosperidade financeira, sim, né? Oi, Ana, olha aí, nossa querida Ana Pedroso chegando aqui, né? Então, é isso, né? E aí, o objetivo desse curso é exatamente inspirar você no caminho do propósito, de ter um propósito. As pessoas prósperas financeiramente, né, elas são pessoas também de propósito, né? Ou seja, elas têm um foco onde elas querem chegar. Elas fazem coisas que fazem os seus olhos brilhar. Então, isso é muito importante, gente, entendeu? Então, a prosperidade material, ela é fruto de uma atitude, ela é fruto de um estilo de vida, é um estilo de vida, que eu chamo de um estilo de vida também, né? É um estilo de vida ligado exatamente
a questão do que eu chamo da cultura do otimismo, né? Ou seja, nós, em todos, né, em todos os momentos, nós podemos ser otimistas, porque essa é a melhor estratégia que nós podemos assumir para encontrar as melhores soluções. Vera está dizendo, deixei de seus ensinamentos, deixei conseguir adotar o café orgânico sem açúcar. Que legal, Vera, que muito bom, né? Mais uma que está saindo do veneno. Gente, é açúcar. Olha, açúcar e leite. Então, a pessoa que vai entrar na Escola da Riqueza, eu já recomendo, deixa o açúcar e o leite, vai cortando o açúcar e o leite, porque isso não dá, né? E o glúten, de preferência, também. Então, isso, quanto mais a gente também colabora com o nosso corpo, mais energia a gente tem, mais longevidade saudável, né? Eu estava vendo o doutor José Cata, né, falando que nosso corpo é programado para viver 130 anos, mas em função de tanto estrago que a gente faz, tanta falta de cuidado, né, as pessoas vivem, se vivesse a metade disso, já é um bom número, né? A média de expectativa de vida do brasileiro está em torno de 71 anos, se eu não me engano, é mais ou menos isso aí. Então, minha gente querida, eu vou me despedir de vocês, né? Já agradecendo, né? Leite é para bezerro, né, doutora Eveline? Com certeza, né? Porque veja, um bezerro, ele em 6 meses, gente, ele tomando leite, ele chega a 250 quilos, entendeu? Então, assim, é uma proteína que não está... E olha que aquele leite que é tomado ali no peito da vaca, né, principalmente se a vaca não for criada cheia de transgênico, comendo transgênico, né? Então, ele ainda tem algumas coisas, como os indianos chamam leite de vaca feliz, né? De vaca criada solta, né? Mas esse leite de caixa, isso não pode nem ser chamado mais leite, gente. Então, assim, é recomendável que vocês realmente deixem de lado, ou seja, cuidem da sua saúde, cuidem do que você está colocando no seu corpo, porque isso tudo vai ser a qualidade da energia que vai te ajudar a prosperar ou vai atrapalhar a tua prosperidade, né? Porque é aquilo que eu falei, você pode ter uma prosperidade financeira, mas ser uma pessoa doente, entendeu? Então, são alimentos altamente inflamatórios, o açúcar exatamente é o alimento das células cancerígenas, né? Então, assim, com isso a gente vai cuidando de si, aprendendo a cuidar de si, para que a gente entregue ao nosso corpo, que a gente possa entregar ao nosso corpo as condições para ele prosperar, né? Então, o corpo saudável, né? É exatamente aí onde a gente pode prosperar, ter mais energia, né? Então, esse cuidado. Então, gente querida, olha, no dia 7, nós estamos começando as aulas, né? Já tem uma turma linda formada, como eu falei, ontem foi um aquecimento, né? As pessoas que estavam participando lá na aula do Zoom, foi muito legal, né? Muitas perguntas, depoimentos fantásticos das pessoas que já estão fazendo parte da Escola da Riqueza. Tiveram outras pessoas também que ainda não se inscreveram, mas que trouxeram depoimentos muito ricos também, das suas travas, né? De como os bloqueios energéticos, mentais e emocionais terminam impedindo que as pessoas prosperem. Então, assim, é uma coisa incrível como o que você cria interiormente, você reverbera na sua vida. Então, a grande questão é você treinar, né? Treinar a prosperidade. Sonha estar na primeira turma, né, Sonha? Com certeza, né? Então, vai ser lindo, né? Então, você tem essa oportunidade de fazer parte dessa jornada. Se você está em busca de prosperidade financeira, não só a prosperidade financeira, mas se você está em busca de ser uma pessoa mais saudável, mais feliz, então eu indico que venha fazer parte com a gente, tá? Eliana, mais uma vez, parabéns a você, parabéns a você. Eu me lembro você dizendo que não ia poder fazer parte, e foi uma surpresa para mim você ter se inscrito hoje, né? E aí espero que outras pessoas também se motivem para estar conosco nessa jornada, tá bom? Uma linda noite para vocês, nos encontramos, tá? Pessoal da comunidade quântica, no próximo domingo nós vamos ter o domingo inteiro para falar do sagrado masculino, do sagrado feminino, né? Então nós vamos... Eita, Maripê, não conheço café de açaí, não conheço, não. Onde é que tem café de açaí? Me manda aí o link de algum lugar que eu quero conhecer. Eu adoro açaí, né? Eu compro açaí orgânico aqui na feirinha, mas o café eu nunca vi, não, né? Nunca vi, não, mas eu gosto de experimentar essas coisas, né? Eu adoro açaí. Açaí
é um superalimento, né? Um alimento extraordinário, poderosíssimo, tá? Então, gente, no domingo, a partir de 0h01 do domingo, você já pode começar a publicar, né? Vamos aí trazer músicas, vamos trazer artes, vamos trazer textos, vamos trazer livros, vamos trazer vídeos, vamos trazer cinemas, né? Filmes, vamos nos empoderar, porque, ó, lembra, nós somos homens e mulheres, tá? Aliás, nós somos o feminino e o masculino está dentro de nós, tá? Então, nós trazemos 50% dos nossos pais, 50% da nossa mãe. Então, nós precisamos equilibrar isso. Precisamos acabar com essa guerra de sexo, entendeu? Precisamos entender que nós somos a unidade, né? Então, nós vamos trabalhar vamos passar o dia inteiro, né, trabalhando, né, as pessoas publicando, né, conversando, dialogando em cima do sagrado feminino, e esse novo programa da comunidade quântica que a gente está chamando de, esse insight que eu tive hoje, do florescer quântico, é o florescer quântico, porque quando a gente planta uma semente de amor, de acordo com é algo que eu encontrei, achei lindo, quando você planta uma semente de amor, quando você semeia amor, é você que floresce. Isso é muito lindo, né? Então, isso também é prosperidade, ou seja, vamos florescer, vamos semear amor para que a gente possa florescer. No domingo, vamos estar todos florescendo lá na comunidade quântica. Até lá, então. Boa noite para vocês, um grande abraço. Nos vemos. Qualquer novidade, eu vou falando aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau.